Convidamos para esse papo aqui nos Bastidores do Poder o presidente nacional do Cidadania, o ex-deputado federal Roberto Freire. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde. Não posso Presidente, dizer nem que é um prazer, né? Porque o assunto não é nada prazeroso. pois é. Presidente, antes da gente abordar um tema importante que a gente vai abordar com o senhor, que é a questão envolvendo um parlamentar de cidadania aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, um caso de assédio entre parlamentares na Assembleia, queria ouvir a palavra do senhor em relação justamente à formação desse apoio, esse bloco de apoio a um candidato a ser formado nessa disputa na Câmara, nessa rivalidade com o Arthur Lira. Mesmo antes que o partido tenha, que o presidente Rodrigo Maia tenha anunciado um nome, né, presidente? É a Lana Canepa falando aqui também. Olha, mas não ter apresentado o nome é até importante para que você consolide a unidade. Eu quero dizer que o nosso Partido de Cidadania, a partir da liderança do deputado Arnaldo Jardim, tem trabalhado há algum tempo para esse desiderato, ou seja, a formação desse bloco. É normal, toda disputa, até por experiência de uma longa trajetória na Câmara e no Congresso Nacional, essa disputa ter, quando tem um governo que intervém e tenta controlar, ou podemos até dizer, colocar a Câmara junto com sua agenda, formando e criando a agenda conjuntamente, essa disputa sempre se dá com essa radicalização contra o governo, e essa aliança está se formando contra o candidato de Bolsonaro. Isso é um pouco normal, nada de extraordinário para esse momento que nós estamos vivendo. Já vivemos outros momentos com esse tipo de articulação. Eu espero que saia um candidato que unifique, que evite o máximo possível aquilo que normalmente em eleições secretas você não tem a garantia total de todos os votos do seu bloco ou do seu partido até. Presidente Roberto Freire, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, presidente, se o Cidadania já se inclina por uma das opções de nomes desse bloco, né? Por Baleia Rossi ou pela candidatura de Agnaldo Ribeiro. Há uma tendência ou não? Ou o Cidadania vai esperar que isso fique mais claro? Olha, sinceramente eu não sei como está a bancada. Se eu tivesse lá, claro, isso aí não é apenas uma questão de pensamento político. Talvez o que melhor pudesse representar seria o candidato do MDB. É um partido que está menos vinculado, como partido ao governo Bolsonaro. O PP tem até o candidato do Bolsonaro no seu seio. Ou seja, talvez eu tivesse pessoalmente essa inclinação. Mas o partido não creio que tenha, no momento, nenhuma inclinação. Pode ser, para o partido, qualquer um dos dois, aquele que melhor atender à unidade. O que é mais importante é a unidade e não a preferência por um ou outro dos candidatos apresentados. E como é que o senhor avalia o cenário? Com esse acordo fechado hoje, ao que tudo indica, o bloco de apoio a Rodrigo Maia, ao candidato de Rodrigo Maia, supera agora o bloco de apoio a Arthur Lira. O senhor acha que isso vai impor uma derrota ao governo na Câmara dos Deputados? Olha, eleição a gente não ganha nem de véspera, né? Estamos na antivéspera e eu estou torcendo muito, por exemplo, de eleição de Dr. Antônio Furlan, nosso candidato em Macapá, a última capital que está tendo um segundo turno para a eleição de prefeito, a chance de vitória, e eu não conto com isso, a gente só sabe de eleição depois de apurado. Hoje em dia, nem mais com a pesquisa, os institutos estão sendo superados pelos WhatsApps, pelas redes, que a mudança de voto pode se dar em fração de minutos. Né? Presidente, tem uma frase do Tancredo Neves. Saber. Mas é uma disputa que está sendo bem se avaliando, com certa isenção, muito difícil, muito duro.
é quase que impossível dizer que quem vai vencer seja o candidato que nós estamos apoiando, do bloco de oposição, ou o candidato bolsonarista. É difícil dizer. Mas o presidente, só para lembrar uma frase célebre atribuída ao Tancredo Neves, né, que ele dizia que na cabine indevassável o homem trai. Então, assim, convém. Olha, isso não é uma boa coisa para a gente ficar imaginando do ser humano, né? Mas tem aqueles que têm uma certa compulsão a isso. Não é a maioria, viu? A gente sabe que existem, mas são minoria, e a gente pode continuar tendo e acreditando que o ser humano não é a desgraceira que alguns pensam, os mais céticos e pessimistas. Nisso eu sou otimista. Eu acredito que a grande maioria tem palavra. Isso por experiência própria. Não estou aqui fazendo jogo de cena. É por experiência própria. Eu convivi durante muito tempo, e posso dizer que você teve sempre aqueles que podem ter essa compulsão de, no segredo do voto, ele possa trair. Mas isso são minoritários. Infelizmente, a gente conhece um pouco essas personalidades. Presidente, o convite foi feito também porque o partido, o Cidadania, decidiu afastar hoje o deputado Fernando Cury, deputado estadual por São Paulo, cujas imagens a gente tem visto desde ontem, durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele chega e passa a mão no seio da deputada Isa Pena, do PSOL. A gente repetiu essa cena no Jornal da Band e vocês estão vendo neste momento, transmissão ao vivo aqui no Bastidores do Poder, a cena sendo repetida. Para quem ainda não conhece esse vídeo, ele chega por trás, toca o seio da deputada e ela reage imediatamente, o empurra. Uma cena deprimente que a gente tem visto desde ontem várias vezes. Inquestionável o abuso ali naquele caso. Eu queria saber a opinião do senhor. Olha, quem assiste o vídeo, evidentemente, fica indignado com o que ocorreu. Não tem nenhuma justificativa mais do que isso. É um crime. O assédio moral, no caso até mais, talvez não caracterizadamente, até porque na vista de todos, mas é evidente que aquilo pode ser considerado um crime, e eu acredito que será julgado dessa forma. Ela está, inclusive, sim, ressalto que já emprestamos total solidariedade à deputada, pela agressão sofrida, e ela vai fazer, inclusive, boletim. Isso vai gerar um processo criminal. Mas do ponto de vista do partido, presidente? Foi até apresentado como um parlamentar do Cidadania. Olha, isso não tem nada a ver com o nosso partido. Infelizmente, ele é um deputado do nosso partido, mas isso é um crime, quando praticado, não vai nem para a família, nem para nenhuma instituição. É bem pessoal, do indivíduo. Então, que saiba disso. Nós não temos responsabilidade por atitudes como essa. Teríamos, se não tivéssemos adotado as posições que temos adotado, e de imediato. Presidente Roberto Freire. A deputada, de imediato, e ao mesmo tempo dizendo, e hoje já confirmando, que iríamos solicitar que fosse instaurado um procedimento disciplinar no Conselho de Ética do partido, para que ele fosse enquadrado. E isso já foi feito. O Conselho de Ética já recebeu, provavelmente no início da próxima semana, já vai abrir o inquérito e cumprir os prazos para ouvir e, no final, dar o parecer. E o Diretório Nacional decidir aquilo que foi encaminhado ou aplicando a pena que o Estatuto prevê, pena máxima, inclusive, de expulsão. Então, nós já tomamos todas as medidas. E a última delas, até para que não continue ele representando o partido, isso é uma medida que é
adotada, inclusive, em qualquer direito administrativo, qualquer servidor com abertura de um processo, de algum inquérito, ele é afastado. Então, nós afastamos o partido dos seus cargos e das funções que, porventura, exerçam em nome do partido na Assembleia Legislativa. Medida puramente administrativa e, do ponto de vista da punição, vamos ter que aguardar, e a suspensão dele de representar o partido é até o final desse processo. Até porque, como eu disse, pode daí surgir até a sua exclusão dos quadros partidários. Mas isso, evidentemente, só vamos ver quando o Conselho de Ética do partido encaminhar o parecer e o Diretório Nacional decidir. Presidente, tem prazo para isso? Porque, assim, não é uma coisa de uma palavra, de um excesso durante um discurso, né? É um flagrante em vídeo de um deputado com a mão boba, né, acariciando ali os seios da sua colega, né? Um flagrante, está em vídeo, porque não há dúvida com relação a isso, né? O inquérito, ainda que seja necessário, não há dúvida com relação à culpa do deputado em relação a isso. O senhor defende a expulsão dele do partido? Olha, eu não posso dizer a você porque não quero fazer isso, mas eu quero dizer a você que estamos tratando não de uma questão política menor, até porque alguém veio dizer por que não expulso. Eu digo que se fosse um problema político, ele estava expulso já, porque politicamente o partido pode dizer a alguém que não quer mais a convivência em função das suas atitudes políticas, e isso você corta simplesmente. Isso não é um problema de estar discutindo quais as motivações, se houve um fato criminoso. Então, isso, a Constituição até indica que você não pode punir ninguém, num caso desse, sem oferecer a ampla defesa. Mas o senhor está dizendo que é criminoso, presidente? Será que não seria mais grave do que um fato político? E esse é um preceito básico. Nós não estamos discutindo um fato político. Isso é um fato criminoso. É do Código Penal. Né? Não é nem do Código Penal, isso é uma legislação extravagante. Mas o assédio está evidente, é crime. Então, temos que ter essa cautela. Não é passar, como se diz, essa expressão pano, passar a mão na cabeça, nada disso. Ao contrário, o partido está todo ele um pouco indignado com o fato. E é o fato, independente de ser um deputado de tal ou qual partido. Foi um ato que é condenado por qualquer pessoa civilizada. Isso é uma questão hoje, em tempos atrás isso não era admissível. Hoje, o que não é admissível é alguém achar que isso pode acontecer e que não tem que causar indignação e que não caiba a punição mais drástica possível. Então, o que eu posso dizer a você é que o partido está vendo isso dessa forma. Mas, como bem disse, a gente tem, por exemplo, um Conselho de Ética que é para exatamente agir nessas oportunidades. Que eu quero até dizer a você que, pela primeira vez, o Conselho de Ética vai se reunir, porque nunca foi acionado até hoje. Mas ele existe para isso. Alguém vem me dizer, mas por que não sumariamente? Eu digo, então, você acaba com o Conselho de Ética, com a Constituição. Isso não queira colocar o partido como se estivesse contemplando com certa condescendência o autor do crime. Não tem nada disso. Apenas vamos cumprir aquilo que a legislação e os nossos estatutos determinam, mas uma coisa eu posso dizer, nós não vamos ter contemplação em função da gravidade do que aconteceu. Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, muito obrigado pela atenção do senhor conosco aqui nos Bastidores do Poder. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.